Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela participação, pela presença, pela divulgação também dessa live. E nessa noite nós vamos falar de algo extremamente importante sobre o comportamento codependente, o comportamento de dependência afetiva. Todos esses comportamentos que fazem, muitas vezes, as pessoas ficarem à margem das possibilidades, serem infelizes e frustradas. Meu nome, para quem não me conhece ainda, é Luiz Lindner. Eu fico feliz de ter você aqui comigo. E nessa noite, o objetivo é ajudar você e ajudar outras pessoas que terão acesso a essa informação, ao que nós vamos falar nessa noite. Eu peço que você e as pessoas que estiverem com você possam estar nos ajudando, compartilhando. O nosso objetivo e a nossa missão é libertar outras pessoas, é ajudar essas pessoas a encontrarem realmente a felicidade, encontrarem... Obrigado pela presença. Então, mais uma vez, o objetivo é ajudar essas pessoas a encontrarem a felicidade, encontrarem realmente relacionamentos saudáveis e serem felizes. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez e vamos então entender realmente esse padrão, o que está por trás do padrão da dependência emocional, da dependência afetiva ou da codependência. Olha, em primeiro lugar, é preciso entender o que esse padrão causa nas pessoas. As pessoas que são dependentes, normalmente elas gravitam em torno da órbita de outra pessoa. O fato delas gravitarem em torno da órbita de outra pessoa, seja de um relacionamento, seja de um parente, seja de um cônjuge, ou seja de um relacionamento amoroso, familiar, até um relacionamento entre pais e filhos, né? Mãe e filha, filho. Então, o que acontece? Normalmente, as pessoas que têm esse padrão de dependência, elas gravitam de tal forma que eles justificam a existência deles através do fato de encontrarem propósito para a sua vida na vida do outro. Ou seja, por exemplo, vamos entender isso. Quando uma pessoa busca um relacionamento amoroso, por exemplo, ela quase que pensa assim, olha, se eu perder esse relacionamento, eu não vou encontrar outro. Se eu realmente não fizer de tudo para manter esse relacionamento, eu vou perdê-lo. Se eu, digamos, estou nesse relacionamento, não existe mais nada à minha volta. O meu mundo se resume a esse relacionamento. O primeiro ponto importante aqui é que é uma relação que faz com que a pessoa não se apresente de forma idônea. Como assim? Ela não age de forma idônea, ou seja, tanto um relacionamento amoroso, por exemplo, falando já agora de relacionamento amoroso, depois a gente vai olhar outros tipos de relacionamento, outros meandros, né? Mas um relacionamento amoroso, quando nós encontramos, obrigado pelo apoio, também peço que compartilhem com as pessoas para que elas possam ser ajudadas. Agradeço mais uma vez, obrigado pela presença de todos, da Tabita, da Jeane, da Laurita, né, da Mari, obrigado. Então, qual é o ponto aqui em questão? É que quando alguém tem esse padrão de comportamento, quando se relaciona dessa forma com alguém, isso faz com que essa pessoa não se posicione como alguém idôneo. Ou seja, o que faz alguém atraente? O que faz alguém atraente, tanto o homem como a mulher, é a idoneidade, é a capacidade dessa pessoa ser alguém tanto quanto. Idoneidade é isso, ser tanto quanto a outra pessoa. Então, quando alguém encontra alguém para construir um relacionamento, o que eles querem é exatamente isso, é alguém em que eles possam compartilhar a vida, alguém que haja cumplicidade, companheirismo, mas, sobretudo, idoneidade. Ou seja, são duas pessoas que são iguais. Não importa se o relacionamento ali, homem ou mulher ou homem, os dois têm que se olhar como partes que se complementam. Obrigado, Jeane, obrigado pelo apoio, obrigado. Então, eles precisam olhar como pessoas que se complementam, pessoas que são idôneas, iguais. Eu olho para a pessoa que está comigo e eu preciso ver nela uma pessoa tanto quanto eu. E quando esse padrão de dependência existe, ela, na verdade, ela se anula, ela deixa de viver a sua vida para gravitar em torno da órbita dessa outra pessoa.
ela, na verdade, ela pensa o seguinte, ela já entra num relacionamento fazendo, não, eu não posso perder, eu preciso fazer qualquer coisa para manter esse relacionamento, porque se eu perder esse relacionamento, eu não vou encontrar outro. Veja bem, isso nós aprendemos em diversas técnicas, aí, inclusive a programação neurolinguística e outras técnicas de comunicação, que tudo que nós falamos é redundante. Você é a mensagem, tudo que você fala é redundante. O que é que significa isso? Significa que esse padrão, ele fica muito claro para outra pessoa, que a pessoa ela tem baixa autoestima, que a pessoa ela é alguém que se sentia completamente perdida, sem propósito, ou seja, fica muito claro para outra pessoa que essa pessoa ela não é idônea, ok? Ou seja, está mais fácil de ele ser ou de ela ser um mascote do que alguém idôneo, certo? E não é essa a ideia. A ideia num relacionamento é que nós tenhamos cumplicidade, companheirismo, a capacidade de nos entendermos. Existe uma coisa interessante, esses dias eu fiz uma mensagem bem louca ali sobre as necessidades emocionais de Deus e falando que o próprio Deus, quando nos fez, ele nos fez idôneos, ou seja, porque ele gosta de se relacionar conosco, ele é um Deus de relacionamento, o Criador, ele quer relacionamento. Se ele tivesse nos criado como animais, que não e fosse só como se fosse um fantoche em tabuleiro de xadrez, que é o mundo, semelhante a isso, ele não teria interesse de se relacionar, porque existe uma questão chamada solidão, solidão intelectual, ou seja, eu quero estar com alguém que seja tão capaz quanto eu de me compreender, de eu trocar ideias, de me relacionar, de eu possa agregar na vida dessa pessoa e essa pessoa agregar na minha também. Então, essa idoneidade é importante. Agora, quando uma pessoa tem esse padrão de dependência emocional e afetiva, simplesmente isso não existe, porque o centro das atenções é a outra pessoa. Ou seja, a outra pessoa é, em alguns casos, quase que idolatrada. E existe uma série de outros problemas em relação a isso. Primeiro, porque isso desvaloriza, a pessoa acaba sendo depreciada por esse padrão de comportamento, mas existe uma série de outras consequências. Talvez essa pessoa fica hipersensível, muito fácil de ser frustrada. Olha, isso é importante. Todas as pessoas que entram num relacionamento com expectativas e não entendem, não são generosas ou ficam, digamos assim, depositando todas as suas expectativas no outro e fazem de tudo esperando algo em troca, elas vão sempre se frustrar. Quando nós entramos num relacionamento, nós não podemos entrar com baixa autoestima, carentes, doentes. E o padrão, olha só que interessante, nós vamos falar agora de diversos contextos desse padrão. O padrão que está por trás desse tipo de pessoa que gravita em torno da órbita do outro, realmente é Veja bem, por que a Lua gravita, né, em torno da Terra? O que a Lua faz? A Lua reflete, a Lua não tem luz própria, certo? A Lua é um satélite. Então, quando uma pessoa gravita em torno da outra, é porque ela não tem luz própria, porque ela não tem órbita própria, porque ela não tem, digamos assim, a sua luz própria. Agora, vamos trazer essa ideia, exatamente, Tavita, exatamente, ela perde seu valor. Bem colocado. A ideia é que haja idoneidade. Então, quando isso acontece, por que isso acontece? Que a pessoa gravita em torno da órbita? Porque ela mesmo não tem luz, ela mesmo não tem órbita. Agora, como entregar órbita e luz para uma pessoa que é uma dependente afetiva, uma codependente, uma dependência dependente emocional? Primeira questão é fazer com que ela encontre o seu propósito, o seu sentido, com que ela tenha, digamos assim, um porquê para a sua vida, uma missão, alguma coisa que faça sentido. Ou seja, a coisa mais bonita que tem no ser humano, os seres humanos mais fascinantes que existem, são aqueles que têm, digamos assim, que eles mostram essa idoneidade, essa capacidade, como é atraente um homem ou uma mulher, que ele, digamos, tem um homem ou uma mulher, né? Ele tem um propósito, ele tem sentido, ele tem autoestima, ele sabe o que quer, ele tem a habilidade de construir o futuro que ele quer experienciar e ele está convidando a outra pessoa, olha, eu tenho esse objetivo para o meu futuro, gostaria muito que você fizesse parte desse futuro comigo. Então, esse é o ponto. Quando alguém não tem realmente recursos, quando alguém não consegue não só ter um propósito para a sua vida, isso faz com que ela não tenha esperança, não tenha alavanca e que ela fique simplesmente perdida. Então, quando aparece um relacionamento, ela se joga nesse relacionamento como se fosse uma tábua de salvação e tem aquelas crenças, como eu falei, olha, se eu perder essa pessoa, eu não vou conseguir outra, aí eu vou passar o resto da vida sozinho.
Se eu estou nesse relacionamento, eu tenho que fazer tudo para que ele dê certo, tudo, né? E, na verdade, muitas vezes, esse tipo de insegurança, esse tipo de baixa autoestima, não só faz com que, como a Tavita falou, né, que trabalha também especificamente com essa área de relacionamentos, não só a pessoa perde o valor, como ela deixa de ser atraente, ela deixou de ser idônea, ela se afastou daquilo que a outra pessoa procura, um parceiro ou uma parceira para compartilhar a vida, para construir, para um somar na vida do outro, para um ajudar o outro. Olha, deixa eu falar uma coisa, não existe intelectualmente um relacionamento que dê certo entre uma pessoa, né, que, digamos, tem luz, propósito, sentido, sabe o que quer da vida, sabe construir, tem clareza, tem os recursos, e outra que vive na órbita desse. Não há idoneidade, ela deixou de ser atraente, não há como sustentar um relacionamento assim. E geralmente essas pessoas também que são dependentes emocionais e afetivos, elas, digamos, são, mal volto a dizer, hipersensíveis, facílimas de serem frustradas, facílimas de experienciar situações ali no dia a dia que elas estão sempre à margem do que ela imagina que deveria ser. É exatamente isso, Valdirene, né? Exatamente isso, bem colocado. Isso mesmo, Tavita, ela se inferioriza. Então, não há possibilidade de haver um relacionamento equilibrado. E é por isso que o relacionamento não dá certo. Então, como resolver esse problema? Qual é o padrão? Veja bem, a falta de esperança, estar perdido, baixa autoestima, acreditar que não vai encontrar nunca uma pessoa que queira estar com essa pessoa. Que mais? Que mais? Exatamente isso, né? Perdeu valor também. Então, esses padrões, eles são resolvidos quando a pessoa encontra exatamente isso. Propósito, sentido. Ela consegue saber exatamente o que é que ela quer para a sua vida e ela decide, a partir disso, com clareza, construir isso. E olha, existe um ponto importante em neuroliderança, que é um dos conteúdos que nós trabalhamos, que em liderança, isso, em certo aspecto, você precisa ser líder da sua própria vida, né? Então, em liderança, uma das questões mais importantes em liderança é a capacidade de estabelecer uma conexão para trazer a pessoa para o seu mundo. Até esses dias, conversando com isso, é exatamente, Tavita, ajudar a produzir sentido. Conversando com a coach Tavita, nós falávamos disso, né? Trazer a pessoa para o seu mundo. Ou seja, você tem um mundo, você tem uma órbita, você tem luz própria, e a pessoa que também tem a dela, ou seja, vocês dois idôneos, decidem construir um caminho juntos, decidem construir um relacionamento equilibrado e saudável, idôneo, um ajuda o outro, um apoia o outro, um compartilha com o outro, realmente potencializa o outro. Por quê? Porque as duas pessoas são iguais, são idôneas, né? Ao contrário, muitas vezes, do comportamento dependente, em que é quase como se fosse um ídolo, ou seja, é um tipo de patologia, é um tipo de problema, sabe? É algo que realmente muitas pessoas acabam, em função dessa falta de recursos, acabam sendo frustradas, aceitando qualquer tipo de situação, se adaptando a situações péssimas com medo de ficarem sozinhas. Então, como ajudar essas pessoas? Essas pessoas precisam ser trabalhadas, em primeiro lugar, na sua identidade, no seu propósito, na sua missão, nos recursos para construírem aquilo que querem. Clareza é extremamente importante, porque a Brinco sempre fala o seguinte, por exemplo, o que acontece com uma criança de 5 anos de idade que foi num parque de diversões e perdeu o papai ou a mamãe no parque de diversões? O que acontece quando uma criança está perdida? O que vocês acham? O que vocês acham? Quando uma criança está perdida, ela faz o quê? Ela chora, certo? Quando um adulto está perdido, ele faz o quê? Ela chora também, entendeu? Então, não importa a idade, o padrão é o mesmo. Então, quando a pessoa consegue entender que ela é alguém importante, que ela pode construir a vida que ela quer, que ela tem a capacidade com os recursos certos, que é como construir um plano de ação consistente, como construir um futuro que ela quer experienciar, como ter um propósito. Quando ela tem esses recursos, exatamente isso, Jane, chora e fica desesperado. Então, o adulto faz a mesma coisa quando ele fica perdido. Só que a criança, então, quando ela vê o pai e a mãe, ou vê um adulto quando ela está perdida,
Ela pede ajuda, ela se atira quando vê o pai e a mãe que ela encontra. E, às vezes, o adulto que deveria ter a idoneidade faz a mesma coisa nesse comportamento dependente. Alguém disse sim para ela, ou ela até pode perceber que não é o melhor relacionamento possível, ele ou ela, mas e se eu não namorar, não tiver um relacionamento com essa pessoa, não vou encontrar outro? Quer dizer, isso, na verdade, é uma crença limitante. Nada, mais uma vez, eu quero deixar claro esse ponto, nada vai fazer com que alguém seja mais atraente, e não é aparência física, tá? Não é aparência física. O que torna uma pessoa atraente, em primeiro lugar, é ela ter uma personalidade própria. Ou seja, quando ela tem uma personalidade própria, quando ela tem os seus próprios objetivos, propósitos, quando ela tem o seu próprio mundo para compartilhar com outra pessoa e mostrar nessa generosidade de ceder a ponto dos dois mundos se sincronizarem para que possam andar juntos, isso atrai, isso é idoneidade, isso é bonito, né? Então, como ajudar pessoas com comportamento de dependência emocional, dependência afetiva? Fazendo com que elas tenham propósito, identidade, com que elas saibam construir a vida, os resultados, a carreira, quando for do interesse. Algumas pessoas têm mais interesse em outras questões, né? Não necessariamente carreira, mas é importante também que a pessoa tenha o seu propósito nessa área, desde que existem situações e situações, né? Algumas pessoas, por exemplo, principalmente mulheres, preferem ter uma missão e um propósito depois que casam de ficar só com a família. Nem sempre é assim, mas algumas situações sim. Mas, de qualquer forma, ela precisa investir em si, no seu desenvolvimento. Mesmo que ela não trabalhe para fora, se for o caso de uma mulher, ela precisa se desenvolver, ela precisa dar apoio ao homem. Mas aí, o ideal, independente disso, independente de qualquer coisa, o ideal é que os dois se desenvolvam. E eu ressalto aqui que a maioria esmagadora das pessoas que têm dependência emocional e afetiva são mulheres. Mas são mulheres por quê? Porque normalmente, tem homens também, certo? Mas normalmente elas pensam assim, não, eu preciso de um relacionamento logo, olha o tempo, eu quero, ou seja, o foco está muito mais em suprir as suas demandas, as suas carências. E nós falamos aí numa outra live sobre algumas forças que nos movem, que nós muitas vezes não conhecemos, né? Então, se a gente for analisar mais a fundo a questão do por que eu quero um relacionamento, né? Porque eu acho que é importante, porque as pessoas não podem andar só. Isso aí são respostas racionais que fazem sentido, mas elas estão, na verdade, externalizando biologia, hormônio, subconsciente, quer dizer, uma série de outras questões. Mas, sem dúvida alguma, não tem nada de errado com isso. Está certo. Elas precisam realmente, é bom que as pessoas tenham relacionamentos e relacionamentos maravilhosos, duradouros, que construam grandes histórias juntos. Não é bom que as pessoas vivam só mesmo, sem dúvida alguma, né? Mas o ponto em questão aqui é que o propósito de vida, digamos, o objetivo da sua própria vida, da vida dessas pessoas que são dependentes emocionais e afetivas, não pode ser simplesmente fazer o outro feliz, entendeu? Não pode. Sem dúvida alguma é importante pensar nesse sentido, sim, mas ela também precisa ter a sua luz, o seu propósito, a sua identidade, os recursos para construir a vida que ela quer experienciar. Caso contrário, o que ela acontece? Ela vai experienciar o que nós chamamos de estado sem recursos. O que é que são recursos? Capacidade de construir o que quer, capacidade de ir na direção de um objetivo e conquistar, capacidade de ter sentido, propósito e clareza em relação a essa construção desse futuro, a capacidade de rapidamente lidar com intempéries, com situações adversas, com frustrações, com situações do dia a dia, né? Assim, a Tavi está falando aqui, preciso de sentir validadas através do relacionamento. Exatamente, elas buscam olha, assim, isso é importante, Taveta, porque normalmente é uma tendência feminina a necessidade de ser significada. É uma tendência. A mulher ela tem essa tendência e ela gosta de ser significada. O problema é que isso não pode ser de tal forma, digamos assim, é que nem, por exemplo, quando eu falo de liderança, né? Tem padrões que são semelhantes. Então, digamos assim, o líder, por exemplo, o líder, e aí eu falo de liderança, mas autoliderança e autogestão tem uma relação direta com esse padrão aqui de dependência. Em síntese, muitas pessoas ficam aguardando
digamos, um significado, aguardando o patrocínio positivo, aguardando as pessoas elogiarem para ela fazer alguma coisa, né? E isso, na verdade, é um problema, porque não tem nada de errado em receber elogio, não tem nada de errado em ser significada, não tem nada de errado. O problema é que quando a pessoa deposita todas as expectativas nisso. O problema é quando ela fica refém. Na liderança é isso. Existem muitas pessoas que assumem papéis ali, ou não só liderados como líderes, que têm esse problema. Eu preciso desse feedback, eu preciso disso, eu preciso... E isso faz com que haja uma dependência, tanto do líder como do diretor, ou da própria subordinado para com o líder. E na vida pessoal, apesar de nós estarmos falando de liderança ali, aqui a autoliderança e a autogestão tem uma relação direta com isso, é a mesma coisa. Não há nada de errado em você ser significada ou significado. Não há nada de errado em você, no caso, receber elogios. Não há nada de errado em relação a isso. Não há problema em relação a isso. O problema começa quando você fica refém disso. O problema começa quando simplesmente a pessoa, se ela não recebe esse significado, esse elogio, esse patrocínio, quando ela não recebe isso, ela não consegue, ou seja, ela começa a se culpar. O que tem de errado comigo? Onde é que foi que eu errei? Ele tem outro, não me ama mais, ou vice-versa, né? E ela não quer mais saber de mim. Ou seja, isso é importante, ó. Isso é importante. As mulheres, elas realmente, elas precisam de uma segurança masculina. As mulheres que buscam relacionamento aí com o homem, elas querem esse relacionamento. E existem muitos homens também que, na ânsia de, muitas vezes, estabelecerem essa conexão com as mulheres, eles acabam tratando a mulher como se fosse algo, digamos assim, saindo da sua posição de homem, certo? Saindo da sua posição de homem. Ou seja, são tão próximas, que parecem dois amiguinhos, né? Só que ele não assume o papel dele, que é aquele que é, digamos, a pessoa que tem o amparo. A mulher, ela gosta de se sentir amparada, certo? É uma tendência, as mulheres, elas gostam desse amparo. E muitos homens acabam, quando o homem tem um problema de dependência emocional e afetiva, ele acaba fazendo isso, ele acaba também, digamos, e existe sim, tá? Tem homens que eu já trabalhei aí no decorrer do processo, homens que fazem a mulher se sentir completamente insegura. A mulher, ela se sentindo insegura porque esse homem, ele não parece um homem que dá a segurança para ela, ou seja, ele parece um bebezão, ele fica ali, na verdade, em certo aspecto, pedindo carinhozinho para ela, chamando a atençãozinha dela. Essa insegurança que muitos homens têm também é péssimo para um relacionamento com uma mulher. Mas é esse o ponto que eu quero chamar a atenção. Esse papel da codependência, da dependência emocional e afetiva, de gravitar em torno da órbita do outro, é porque ele não tem a própria órbita. E o que é ter a própria órbita? Mais uma vez, é ter identidade, é ter propósito, é ter luz, é ter recursos para realizar, para construir o que quer. Esse é o ponto que eu quero deixar claro aqui, e de extrema importância. E isso gera amparo, isso gera autonomia, isso gera autoestima, isso gera clareza, alavanca, esperança, saber o que quer, qual o futuro que quer, o que faz sentido, saber como ir em direção a ele, construir esse futuro, construir ações claras e precisas, lidar com as suas crenças limitantes, que muitas vezes acabam colocando a pessoa à margem de uma possibilidade ou das possibilidades, né? Então, quando ela tem esses recursos, ela consegue construir essa vida, ela consegue construir os resultados que ela quer, ela se torna atraente. Olha, veja bem, vocês já pararam para pensar? Olha o padrão, que interessante. Vocês já pararam para pensar que homens e mulheres que são muito bem-sucedidos, são visionários, eles são extremamente atraentes? Homens e mulheres que têm a capacidade de fazer acontecer, não importa se o que eles fazem gera ou não dinheiro, não importa, mas pessoas que fazem acontecer, que fazem a diferença, pessoas que têm um porquê para vencer os combos, pessoas que têm propósito, pessoas que realmente se sentem capacitadas para ir na direção do que eles querem. Você já percebeu que são extremamente atraentes? Olha, só para vocês terem uma ideia, eu pessoalmente, e todas as pessoas que eu conheço, nós admiramos diversos homens e mulheres que fazem história, certo? Nós admiramos homens e mulheres e nós achamos essas pessoas que fazem coisas diferentes, que avançam, que constroem,
que têm propósito, que têm missão, que têm objetivo, que aparecem, que dão... Nós achamos essas pessoas maravilhosas, extremamente atraentes, achamos essas pessoas, pessoas que nós queremos seguir, que nós queremos ouvir, né? Então, independente do grau em que você esteja nessa questão de dependência emocional afetiva, ou que você não esteja já num protagonismo, tenha autoestima e consiga construir o futuro que você quer, veja, há um padrão, há um padrão. As pessoas que nós admiramos são pessoas que têm opinião, que têm a capacidade de nos mostrar uma visão de algo novo. São pessoas que têm uma identidade, que agregam, que têm a capacidade, você senta do lado delas, ou você ouve elas falando nas redes sociais e você quer aprender delas. Então, isso torna as pessoas atraentes, entendeu? Não, ou seja, a aparência física, ela é totalmente efêmera, ela é efêmera. E o que é que mantém um relacionamento? Depois de um certo tempo, é a cumplicidade. Nós falamos isso até questão neurocientífica. 2 anos a 2 anos e meio é o que neurocientificamente, digamos, a reação química, neuroquímica do cérebro, hormonal, neuroquímica, perdura de um relacionamento quando há um amor, né? Existe uma parte química, só que ela é finita. O que mantém o relacionamento depois é companheirismo, cumplicidade, a troca, é exatamente essa idoneidade. Então, é isso que eu quero mais uma vez deixar claro. Nada vai deixar alguém mais atraente do que a pessoa ter luz própria, ter propósito, ter identidade, saber como construir a vida que ela quer. E olha que proposta tentadora, né? Que proposta tentadora. Talvez algumas dessas pessoas que estejam nos vendo aqui agora, ou que vão nos ver depois dessa live, talvez a pessoa ainda não tenha um relacionamento. Talvez ela está buscando um relacionamento. Então, o ponto em questão aqui é exatamente esse. É ser atraente. E como se demonstra atraente? A pessoa que é atraente, ela tem autoestima, ela tem proposta, ela tem identidade. Não tem nada a ver com a aparência física, tá? Porque beleza é completamente relativa. Até eu já ouvi uma vez isso e para mim faz muito sentido. Cada panela tem sua tampa, certo? Então, a beleza é relativa. O que é bonito para um não é bonito para o outro. O que é que está em pauta? O que é importante? O que é que faz sentido? O que é que realmente faz com que nós achemos alguém extraordinariamente atraente e temos vontade de estar perto e de ouvir. É a personalidade. E a personalidade, às vezes, as pessoas têm tudo para serem felizes, tudo, menos propósito, menos essa clareza de identidade, menos os recursos para construir a vida que elas querem experienciar. Então, aí, realmente, os padrões advindos desse padrão coadjuvante, desse padrão de ficar como espectador da realidade, desse padrão de ficar como alguém que simplesmente apenas observa as outras pessoas e daí quando encontra alguém, acha assim, não, olha, eu tenho que me agarrar de tudo que é jeito. Isso não funciona, isso não perdura, isso não é sustentável, isso a outra pessoa ela não vai valorizar você se você fizer isso. Então, essa é uma das ideias que nós trabalhamos aí no Neuroperformance. O Neuroperformance também trabalha com identidade, propósito. Ou seja, parece algo ridiculamente óbvio, certo? Eu só posso construir um futuro extraordinário se eu sei exatamente quem eu sou e qual futuro faz sentido para mim. É uma coisa óbvia, mas as pessoas parecem que nunca pensaram nisso. Eu quero ser feliz, né? Isso eu já pensei também há décadas atrás. Eu passei pelo mesmo processo, tá? Eu consigo hoje ensinar diversos conteúdos, entre eles neuroperformance, autogestão e outras coisas mais aí, coaching, terapia, etc. Mas por quê? Porque no passado eu também precisei. Eu vou falar uma coisa para vocês, olha que interessante. Às vezes, eu olhava para as pessoas que tinham uma família, tinham resultados, eram felizes, tinham prosperidade, e eles diziam para mim assim, cara, como é que é? Muito trabalhoso o teu negócio? Aí eles falavam assim, não, aqui para mim é uma diversão, eu sou um dos caras aqui que eu me divirto enquanto ganho dinheiro, cara, ganhar para mim dinheiro é uma diversão, e tinha uma família legal, tinha um bens, tinha uma casa com prosperidade. Eu olhava aquilo e eu ficava pensando, meu Deus do céu, como é que pode? A minha vida sempre era frustrada, eu sempre fazia, olha o que eu fazia,
acreditava que eu era capaz, só que eu copiava os outros. Ah, ele está tendo resultado naquela área, eu vou também, vou fazer aquilo também. Aí eu fazia a mesma coisa que ele, até conseguia, e depois descobria que aquilo não fazia sentido nenhum para mim, que eu continuava frustrado, né? Era muito chato ir trabalhar, era angustiante, eu tinha tristeza mesmo tendo resultado, né? Isso só acabou quando eu encontrei a minha identidade, o meu propósito, a minha missão, e quando eu tive os recursos para construir o que eu quero. Ok? Isso é atraente, né? Isso me libertou de um monte de cárceres e liberta as pessoas. Ou seja, o cárcere dá de olhar para alguém que está tendo sucesso, um bom relacionamento e prosperidade, e essa pessoa pensar assim, nossa, por que ele tem e eu não tenho? Aí, quando a pessoa descobre que ela pode construir isso através da identidade como ponto de partida e desenhar o futuro desejado e um plano de ação consistente, ela consegue perceber que ela também consegue ser feliz, ela também consegue ter um futuro, ela também consegue realizar o que outros realizam, ela também consegue prosperar, ela também consegue conquistar. Então, esse é o ponto importante. Esse padrão, quando a pessoa se liberta do padrão da dependência emocional e afetiva, ela não só ela se torna atraente, ela tem novamente a sua autoestima, ela tem realmente propósito, ela realmente ela começa a ter alavanca, esperança, motivação. Segunda-feira deixa de ser um martírio, ou seja, nós somos sistêmicos. A implicação, quando a pessoa tem essa identidade, esse propósito, ela não está só na vida né, amorosa, não é só ali que ela vai encontrar esse propósito e esse sentido. Esse propósito e esse sentido terão implicações em diversas áreas. Ou seja, esse protagonismo que vai fazer com que ela tenha exatamente isso, alavanca, esperança, motivação, clareza, amparo. Olha, interessante isso. Falei ontem até numa live sobre amparo. Existem muitas coisas que podem amparar. A autonomia, dando clareza de como construir o que você quer, é uma forma de amparo, porque você sente que você pode, você sabe o que fazer amanhã, você não fica se contando histórias. Ah, por que acontece comigo? Por que não acontece? Por que o outro tem? Por que eu não tenho? Por que de certo, botaram um olho gordo, fizeram alguma coisa contra mim, porque para mim as coisas não dão certo? Na verdade, isso é só coisa da sua cabeça. Com autonomia, ações claras e agindo sobre esse plano, além de você sair do comportamento de dependência, você se torna alguém com recursos, com habilidade, com autonomia, com autoestima, porque a autoestima ela tem uma relação direta com protagonismo, ela tem uma relação direta com a capacidade de construir a vida, os relacionamentos, os sucessos, os resultados, o mundo que você quer experienciar. Então, esse é um ponto extremamente importante. Ou seja, quando você se liberta do padrão de dependência emocional e afetiva e passa a ser um protagonista, não é só a questão de se tornar muito mais atraente que você tem desenvolvido, a questão de ter muito mais facilidade de encontrar a pessoa certa para ter um bom relacionamento, não é só isso. Você também aprende que você pode conquistar a vida dos seus sonhos e ter os resultados que você quiser, independente de você ser o protagonista da sua própria vida ou independente de dar apoio ao seu parceiro, que é protagonista também. Então, você tem essa capacidade, você se torna idônea, você se torna atraente, você se torna alguém ali que é realmente um companheiro, uma companheira, é alguém que realmente tem tudo para ter um relacionamento muito bem sucedido. E outra coisa, se a pessoa disser um dia para você coisas do tipo assim, eu não quero mais esse relacionamento, você vai olhar para a pessoa e dizer assim, não, é um direito que você tem. É um direito que você tem. Agora, quem vai perder é você. A pessoa não vai entrar num desespero. E agora? O que vai ser de mim? Né? Não. Essa pessoa diz assim, não, é um direito que você tem. Eu, da minha parte, gostaria de continuar esse relacionamento, mas se você não quiser, eu seguramente vou construir a minha vida e vou, né? Na verdade, é um direito seu, mas é uma pena. Mas quem está perdendo é você, não eu. Mais ou menos isso, entendeu? É como se você olhasse e dissesse, olha, quem está perdendo é você, porque eu estou aqui trabalhando pelo nosso relacionamento, eu amo você, eu quero o seu bem, eu estou lutando por você, eu estou dando todo o suporte a você, se você decidir que não é o que você está procurando, né?
boa sorte encontrar outra pessoa que faça o que, né? Né? Agora, você tem autoestima, você não tem a dependência, né? Do tipo, ai meu Deus, e agora eu faço qualquer coisa. Se ajoelha, meu Deus, se humilha, se faz de gato e sapato, isso é um absurdo, entendeu? Então, ou seja, esse tipo de padrão de comportamento, sem dúvida alguma, vai determinantemente confirmar que você não é a pessoa certa para essa outra pessoa, se a pessoa tem esse padrão de dependência emocional e afetiva. Agora, falando mais um outro ponto importante aqui também, é o seguinte, falando sobre as pessoas que têm, de repente, nós falamos de relacionamento, falamos dos padrões, vamos falar de um outro padrão, codependente, o padrão codependente, principalmente das pessoas que têm problemas de dependência química. A pessoa codependente, ela acaba patrocinando pela atenção exacerbada a outra pessoa que tem problema com dependência química. Ela acaba patrocinando. Por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa que encontra, olha só, a pessoa não tem órbita própria, a pessoa não tem autoestima, a pessoa não tem esses recursos que nós falamos até agora nessa live, e ela simplesmente decide que a missão da vida dela é colocar a outra pessoa em liberdade do seu vício, por exemplo. Né? É um padrão de codependente. Aí o que acontece? Ela não tem órbita própria, ela gravita em torno de uma órbita de um doente, de alguém que precisa de ajuda, certo? Ele precisa de uma clínica, de desintoxicação, de amparo psíquico, de amparo médico, de ajuda. Aí, olha que interessante. A outra pessoa é um negócio interessante. Quanto mais o codependente gravita em torno da órbita da outra pessoa, mais a outra pessoa se sente confortável e amparada para continuar no vício. Olha que interessante isso. Eu digo porque eu trabalho com dependentes químicos há mais de 10 anos, de forma voluntária, eu ajudo eles também. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Dicas de sucesso. Ok, autoestima é meu... Ok, sobrenome, show de bola. Eu tenho autoconhecimento aprofundado. É exatamente isso, tá? Exatamente isso. Dicas de sucesso. Show de bola. Como é que é seu nome? Seu Insta é dicas de sucesso. Como é que é seu nome? Seria legal conhecer você pelo nome, tá? Exatamente isso, tá? Quando a pessoa tem um autoconhecimento aprofundado, e ressalto esse ponto interessante também, ela tem autoconhecimento, mas só o autoconhecimento, isso é importante, quando a pessoa só tem autoconhecimento, mas ela não tem, Liu, ok, ótimo, Liu. Então, quando ela tem autoconhecimento, mas ela não constrói, ela não tem recursos para construir as ações na direção do futuro que ela quer experienciar, a tendência é ela ter reincidência nos padrões antigos. Então, é mais ou menos assim, para que você não reincida nesses padrões negativos, dos padrões antigos, dos padrões ruins, você precisa avançar na direção do futuro que você quer experienciar, do mundo que você quer construir. Por quê? Porque senão há realmente a reincidência. Então, eu digo porque eu trabalho com autogestão e autoliderança e formo pessoas também, o Neuroperformance também contém esse conteúdo. Então, o que acontece? Se eu der missão, propósito, identidade e todos os recursos e trabalhar autoestima e trabalhar tudo isso na pessoa, mas ela não construir a vida que ela quer experienciar, o que acontece logo na sequência, sabe o que é? A pessoa fica motivada por um período de tempo, mas em função de não avançar na direção que ela quer para construir a vida dos seus sonhos, ou sair daquele padrão antigo, definitivamente se afastando dele, ela tem uma reincidência, ela reincide, ela volta ao padrão antigo, ela volta aos problemas que ela tinha antes. Ou seja, eu digo para você, você consegue construir a vida que você quiser, só que você acredita, por A mais B, eu provo para você, eu dou identidade, eu dou tudo, autoconhecimento, só que a pessoa não constrói a rota, ela não constrói essa vida. Aí ela crê durante um período de tempo, mas se as evidências disso não chegarem, se as evidências não começarem a aparecer, ela vai reincidir, ela vai novamente ter o problema. Por quê? Porque ela acreditou, mas como ela não viu isso em momento algum na prática, ela deixou de acreditar. E por que ela deixou de acreditar? Deixou de acreditar porque não tinha passos claros que levassem ela na construção desses resultados. Entenderam o ponto? Então, para que não haja reincidência, é importante o autoconhecimento, mas é importante também o afastamento dos padrões coadjuvantes, dos padrões antigos. E esse afastamento ele ocorre quando se constrói esse plano de ação que leva a pessoa no mundo que ela quer construir, na vida que ela quer ter. Aí sim, aí
vai chegar num ponto que ela vai olhar para os padrões antigos, seja quais forem, né? Saudosista, dependência emocional, afetiva, codependência, dependência química, depressão, quer dizer, todos os padrões, não importa quais forem, compulsões, baixa autoestima, ela vai olhar para isso e vai dizer assim, meu Deus, mas eu nem acredito que eu passei por isso. Como é que pode eu ter passado por isso? Que absurdo, entendeu? Por quê? Porque ela se afastou. Então, autoconhecimento é importante? Sim, mas autoconhecimento sem ação clara, que leva no objetivo que a pessoa quer, na vida que ela quer construir, faz com que ela acabe reincidindo por falta de evidências. Veja se ficou claro, se não, por favor, façam as perguntas. Então, mais uma vez, voltando aqui, nós temos ainda alguns minutos, voltando aqui à questão da dependência química, por exemplo, né? O padrão codependente. Então, o padrão codependente esse encontrar sentido em, digamos, em ficar ali, colocando como missão. A minha missão é fazer com que a pessoa dependente ela saia daquela situação. Então, olha só, ela assume responsabilidades que não são dela, que são do dependente químico. Olha só o codependente. Então, se ele tem uma recaída nas drogas, a culpa é minha. Eu não fiz o meu trabalho direito. Não é verdade. Não é verdade. A pessoa tem que assumir responsabilidade. Então, é um problema grave essa questão, porque a pessoa acaba se culpando pelos resultados do outro, acaba se frustrando pelo outro. Ou seja, ela não faz em momento algum por não ter luz própria, porque viver a órbita desse dependente químico, ele não, em momento algum, essa pessoa, ela faz com que a outra assuma responsabilidade, com que o dependente químico, por exemplo, assuma responsabilidade pelas suas atitudes, pelos seus atos, pelos seus resultados. E ele se culpa, ou ele ou ela, sendo parente, não parente direto, ou só relacionamento, ou mãe, filho, pai. Quer dizer, a culpa é minha. Olha, assim, na maioria esmagadora das vezes, mesmo que você tenha errado, dá para consertar, certo? E o outro ponto importante é o seguinte, mas mesmo se você errou com alguém da sua família, e essa pessoa hoje está nas drogas, tá? Nada melhor do que ir lá consertar, pedir perdão, olha, eu errei com você, eu amo você, né? Agora, depois de todo esse processo ali de cura, esse processo em que você faz a sua parte, né? A outra pessoa, ela não assumir responsabilidade pela vida dela, pelo resultado dela, por sair desse problema de dependência, lembrando sempre, tá? Nós estamos falando aqui de uma questão psíquica. Depende o grau, olha só que interessante, tá? Nós estamos falando, tanto no neuroperformance, como tudo que nós fazemos aqui, nós estamos falando de construções, de padrão de crença, de padrão de construções, de sinapses neurais e de crenças que são padrões, que são programas que rodam na nossa mente e dão os resultados que as pessoas têm, certo? Então, em alguns casos, tanto na depressão como na dependência química, a depressão, nós ajudamos pessoas que experienciam estados sem recursos a não reincidirem, certo? Entretanto, se a debilitação for no nível neuroquímico, ela vai precisar de medicação. Da mesma forma, o dependente químico. Nós temos como ajudá-lo? Temos como ajudá-lo. Mas, normalmente, a pessoa vai precisar, em primeiro lugar, de uma desintoxicação, para que possa não ter uma força poderosíssima, que é a força química puxando ela na direção contrária. Então, nós precisamos que a pessoa, para que ela tenha autonomia, que ela seja liberta quimicamente da droga ou neuroquimicamente de uma depressão, certo? Então, o nosso papel, digamos, a qualidade de vida, a autogestão, e todos os recursos de saúde psíquica, ele sempre tem duas pernas, né? Eu vou fazer alusão para vocês entenderem, é um computador, hardware e software. Então, hardware é a máquina, né, que você toca com as mãos e software é o programa que está lá dentro. Então, o nosso papel aqui, nós trabalhamos com software. Nós trabalhamos com padrões que são construídos através de sinapses, construções, bloqueios, impasses, ausência de permissão e traumas. Nós não trabalhamos com a questão mais profunda neuroquímica. Então, independente de ser um dependente químico ou alguém com outros tipos de patologia e for diagnosticado uma debilitação neuroquímica, ele precisa de um acompanhamento médico. Nós entramos com a outra parte do processo, que é fazer com que a pessoa construa a vida que ela quer experienciar, tenha recursos, autonomia, encontre amparo nessa autonomia para realizar e construir o que quer. Então, esse é o nosso ponto
E é isso que eu quero deixar claro nessa noite, ok? Então, mais uma vez, no padrão codependente, indo quase agora na direção do final da nossa live de hoje, no padrão codependente, como é que se trabalha? Tá? A primeira questão é o codependente ele deixar de ser codependente. Ele fazer com que a outra pessoa assuma a responsabilidade pelo seu problema, pelo seu vício, que ela realmente assuma a responsabilidade. Segundo, se ela não está em condições de assumir responsabilidade porque o vício atingiu um patamar grave, ela deve sim ser levada a uma desintoxicação. E hoje a lei mudou, hoje a lei te dá a condição de você tomar uma decisão pela pessoa que já não consegue mais tomar uma decisão, certo? Então, ela precisa ser desintoxicada. Depois, aí sim, aí depois que ela for desintoxicada, aí nós temos que trabalhar para que não haja reincidência. E como é que isso é possível? Olha, como eu falei, eu ajudo dependentes químicos. Uma das razões pelas quais eu decidi ajudar os dependentes químicos é justamente porque o índice de reincidência era altíssimo. Tá? E por que o índice de reincidência era alto? Principalmente porque as pessoas saíam, olha só que interessante, as pessoas saíam da clínica de reabilitação e elas iam para os mesmos amigos, para os mesmos locais, para os mesmos relacionamentos, para os mesmos hábitos, ou seja, é mais ou menos assim, né? Elas iam novamente para o abismo que levou elas para a beira do abismo que fez com que elas caíssem no abismo, entendeu? Então, para que não ocorra a reincidência, e o padrão é o mesmo, tá? Independente de dependência química ou outros tipos de dependência, para que não ocorra a reincidência. Ela, no caso de drogas, tá? Ela precisa mudar os relacionamentos, os locais, os amigos, mudar, ela se afastar do ambiente antigo. Primeiro ponto. E o segundo ponto, isso não é o suficiente, tá? Isso é metade do processo. Depois da desintoxicação, metade do processo é ela não voltar para os mesmos locais, padrões e comportamentos que levaram ela para aquela situação. Mas isso é metade do processo. A outra metade qual é? Ela ter exatamente recursos para ter autonomia, para construir o resultado, a vida que ela quer. Isso vai gerar motivação, alavanca, esperança, autoestima, vai gerar clareza, vai fazer com que ela se afaste do padrão antigo. Aí sim, ela vai olhar para aquele padrão antigo e pensar assim, meu Deus, mas eu nem acredito que eu passei por aquilo, porque com o passar do tempo, ela foi construindo algo tão extraordinário que fez com que aqueles padrões, ou aquilo que ela experienciou, ficasse absolutamente obsoleto, absolutamente, meu Deus, eu nem acredito que eu vivi aquilo, certo? Porque aquilo é muito distante. Então, por quê? Porque ela hoje ela é outra pessoa, ela tem autonomia, ela constrói o que ela quer, ela consegue realizar, ela consegue agir, ela consegue fazer o que quer. E isso por si só faz dessa pessoa uma pessoa bem-sucedida, capaz de encontrar bons relacionamentos, capaz de construir a vida dos seus sonhos, capaz de ir em direção ao que eles gostariam de fazer, construir e atrair pessoas que se encantam com alguém que tem um porquê, que tem uma identidade, que tem, mais uma vez, a grande sacada para aumentar a autoestima e para ser atraente, é ser protagonista. É ter recursos para construir a vida e os resultados que se almeja. Isso atrai. Então, pessoal, eu agradeço muito a participação de vocês e gostaria de perguntar, alguém tem mais uma pergunta antes que nós encerremos a live de hoje, porque nós temos poucos minutos ainda? Alguém teria uma pergunta? Estou aqui para ajudar, para responder, se você tem uma situação que você quer trazer de alguém que você conhece, estou aqui para ajudar, ok? Se você tiver uma pergunta, compartilha, por favor, também essa live. Essa live aqui vai clarear muitos padrões que adoecem nossa sociedade. Infelizmente, hoje nós temos uma sociedade que adoece coletivamente, seja por depressão, seja por drogas, né? Infelizmente, e o principal fator que leva a isso é o fato das pessoas não terem clareza em como conquistarem o que querem, como construir o que querem, como ir na direção do mundo que eles querem experienciar, como serem protagonistas, como pensar corretamente. Tudo isso é importante. Nós temos um curso agora que eu quero convidar você, que está me vendo, para você também compartilhar com outros. Nós temos um curso, me peçam ali, eu vou postar no link da bio, desculpa, está no link da bio o curso, é um curso gratuito que vai ensinar as pessoas a desenvolver esse protagonismo, essa autoestima, a desenvolver emocionalmente e cognitivamente. No link da bio você vai encontrar lá um curso gratuito, compartilhe com as pessoas. Eu quero dizer a vocês que isso é uma missão que eu tenho. Eu quero ajudar as pessoas a serem libertas desses cárceres
E a maior parte desses cárceres são porque eles não conseguem simplesmente traduzir os seus objetivos e os seus sonhos num plano de ação, por exemplo, entre outras questões, né, que negam permissão. Ah, sim. Ó, exatamente, ó. Então, tá, é o Leo, né? Então, assim, ó, qual ferramenta posso usar para ajudar alguém com depressão leve? Olha, com depressão leve é o seguinte, a primeira questão porque é muito simples, tá? É muito simples. Se a pessoa, como é que você sabe se a depressão é leve ou não é? Se ela consegue se comprometer com o processo. Se é leve, você vai dar a ela missão, propósito, identidade, clareza e vai fazer com que ela sonhe com um futuro extraordinário. Você pode fazer uma pergunta assim, ó, faz de conta que eu sou o gênio da lâmpada, faz de conta que eu sou sua fada madrinha, quer dizer, faz de conta que eu posso fazer assim e realizar qualquer coisa. Olha para mim e sonha com o futuro que você quer. Quando a pessoa começar a desenhar esse futuro, você sequencia passo a passo para que isso ocorra. E entenda o seguinte, se ela consegue se comprometer com o processo, é porque é uma depressão leve. Se é uma depressão pesada, mesmo que você dê sentido, dê propósito, construa um plano de ação, ela não consegue se comprometer com o processo, ok? Então, se ela não consegue se comprometer com o processo, realmente precisa de uma intervenção maior. Agora, outro ponto importante para a depressão leve. Todos os nossos estados emocionais, eles são construídos pelo nosso foco, pela nossa fisiologia, né? Da fisiologia. A pessoa que tem uma depressão leve, ela fica olhando para trás, ela fica pensando no passado, ela olha para baixo. Então, a depressão leve ela é construída pela tua fisiologia. Quando você altera ou a fisiologia, ou o foco, ou o padrão de linguagem, ou também a crença, você altera o estado emocional. Então, se ela é realmente uma depressão leve, só isso é o suficiente para que você possa ajudá-la na construção dos resultados da qualidade de vida. E outra coisa importante, as pessoas... É engraçado isso, né? Vou fazer uma outra live. Ah, mais uma coisa importante. Além do curso gratuito que está ali no link da bio, na semana que vem nós vamos começar 10 dias de lives trabalhando todas essas questões, esses padrões, essas dicas que nós estamos falando aqui. Então, nós vamos, na semana que vem, com muito mais clareza, dar muito mais exemplos de como ajudar as pessoas na libertação desses padrões, ok? Então, mais uma vez, a fisiologia constrói. Tem pessoas que dizem assim, eu sou alguém que eu me sinto para baixo. Mas como é que você sabe disso? Porque eu sinto. Olha, posso falar uma coisa importante? Esse sentimento, ele é uma construção feita por sinapses. É uma memória neuroassociativa que pode ser eliminada num segundo. Às vezes, apenas, não, nem sempre, mas em algumas vezes, só mudando a fisiologia você altera o padrão, ok? Então é isso. Tudo na nossa mente é uma construção. Lembrando que se a pessoa for leve, você vai alterar esse padrão e ela vai conseguir se comprometer com o processo de construir a vida que ela quer experienciar. Se for grave, não. Se for grave, ela vai precisar de medicação primeiro, mas a boa notícia é que você vai conseguir ajudá-la de qualquer forma, ok? Regiane Mendes, excelente, Gigi, né? Parabéns, muito bom. Ajudar dependentes químicos é um mercado que, infelizmente, cada vez se agiganta mais. Existe muito a ser feito. E o ponto aqui que eu chamo a atenção é exatamente esse. Que as pessoas, quando trabalham com dependentes químicos, trabalham de forma multidisciplinar, mas esquecem do ponto, eu tenho visto, esquecer do ponto muito importante, que é alterar esses padrões. Ou seja, as pessoas saem da clínica e voltam para os comportamentos, para os ambientes, para os padrões antigos e acabam tendo a recorrência. Então, mais do que nunca, Gigi, né, a grande sacada é essa, você ajudar essas pessoas a se afastarem desse padrão, indo numa direção totalmente diferente e que vai levá-las à realização plena, que vai levá-las na construção do mundo que elas querem experienciar, da vida que elas querem ter. Então, esse é o ponto que eu gostaria muito de deixar claro aqui para que não houvesse reincidência. E esse é um ponto bem interessante, Regiane, para você trabalhar com eles, fazer com que eles encontrem a autonomia de construir a vida que eles querem experienciar. Então, isso normalmente não é trabalhado. As pessoas trabalham nessas clínicas muitas questões, mas menos essa autonomia e essa compreensão de que quando a pessoa sai de lá, por mais que ela saia desintoxicada,
se ela não for protagonista da sua própria vida, as frustrações, as situações do dia a dia, a falta de autonomia, a falta de capacidade e de recursos para construir a vida que eles querem experienciar, vai fazê-los novamente cair dentro ter uma recaída na dependência química, ok? Pessoal, mais uma vez, então, agradeço a presença de todos, a participação de todos. Nos comentários, eu peço que vocês compartilhem essa live, porque muitas pessoas precisam ser ajudadas. Nós vamos depois, eu vou editar uma que eu estou gravando aqui para o YouTube, vou postar lá também. E tem o link na bio, ajudem as outras pessoas, é gratuito, nós vamos ajudar gratuitamente muitas pessoas. Sim, é verdade, Regiane, nem ligam, né? É isso aí, Jane, também. O pessoal, realmente, muita recorrência. 90 e poucos %. E nós podemos mudar isso, nós temos como ajudar nisso. Isso é uma grande oportunidade de negócio, é um grande nicho e é uma missão maravilhosa. Essas pessoas precisam de recursos, tá? Só para vocês entenderem, tá, pessoal? O que muda de uma pessoa feliz, bem-sucedida e capaz e com autoestima e próspera nos relacionamentos, próspera profissionalmente, é só os programas. E nós podemos dar os programas certos, certo? Nós podemos dar essa sintaxe, esses resultados, esses recursos para que elas possam ser protagonistas das suas vidas e ajudar a muitos outros, tá bom? Então, gratidão a vocês também, muito obrigado, contem comigo. Nos comentários, por favor, postem o que vocês acharam. Peçam também para nós abordarmos os assuntos na próxima live. Na próxima live nós vamos abordar em cima das perguntas que vocês quiserem que eu responda, o que vocês fizerem aqui. Então, vocês vão nos nortear para que nós possamos trazer os assuntos. Eu tenho feito isso, eu tenho trabalhado em cima do que me pedem e que vai ajudar ao maior número de pessoas possível. Então, por favor, façam as suas colocações, os seus comentários, que vai ser um prazer ajudar você para que nós possamos, então, a muitas outras pessoas colaborar aí para que elas possam estar em liberdade, sendo felizes e ajudando a muitos outros. E a boa notícia é essa, quando nós colocamos uma pessoa em liberdade, ela coloca outras também junto com ela, porque isso é importante. Quando ela aprende como sair do seu cárcere, acaba libertando outras também, tá bom? Então, muito obrigado, gratidão a você, até breve. Nos vemos na próxima segunda-feira à noite, então.